Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Mello, eu sou terapeuta integrativa e hoje eu vou falar de uma ferramenta poderosa que é barra de Access. E eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Estamos aqui com uma pessoa maravilhosa que eu briguei, gente, para ela estar aqui. Ela caiu de paraquedas, doutora Débora. Ela traz para todos nós, hoje no programa Cida Maria Fica a Dica, uma dica maravilhosa, ozonioterapia. Então nós vamos conhecer agora a doutora Débora. Prazer mais uma vez, Débora. Bem, Cida, prazer estar aqui com você e poder falar um pouquinho mais sobre ozônio. Por favor, já vamos matar a curiosidade, a minha e do povo. Vamos falar sobre essa técnica que às vezes as pessoas nem sabem do que se trata, o quanto ele está sendo fundamental nesse momento pós-Covid ou ainda Covid. Sim, então, o ozônio é uma terapia associada, né? Pode ser junto com outros medicamentos, outras formas de tratamento, mas também sozinho, dependendo da queixa, do que a pessoa tem de sintoma, qual é o problema de saúde que ela tem. Nesse momento de pandemia é extremamente importante, porque ajuda na nossa defesa, que é a nossa imunidade, que nos protege também de vírus, como o Covid, não é? Mas também nas sequelas, que o Covid tem ficado com sequelas. As pessoas Muitos, né? têm ficado com ainda alguns sintomas, algumas queixas, ainda que o vírus não esteja mais no corpo deles. Então, é um gás que ele vem do oxigênio, o ozônio é o O3, o oxigênio é o O2. Então, existe um gerador que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um gerador de O3, ou seja, de ozônio. Aqui vai um cilindro de oxigênio, aqui dentro tem um processo de descarga elétrica que junta uma molécula de um átomo de oxigênio junto com outro 2 de oxigênio e vira O3. Isso aqui então gera um gás, é o gás oxigênio, desculpa, o gás ozônio. Esse gás ozônio, depende de onde a gente fizer e a concentração, ele tem uma indicação diferente. Estou falando na medicina, mas ele também é usado para cosmético, ele também é para estética, também higienizar alimentos. Uau! Ele também compõe a camada de ozônio, que é uma proteção natural que tem na Terra, né? No fim da Terra. Tem uma camada de O3, que é gás ozônio, que é para não ter muito excesso de raio ultravioleta, que o excesso do raio ultravioleta também faz mal para a nossa pele. Uau! Tem muita indicação, mas vou falar mais da medicina, tá? Ok. Tá, então, na medicina, a gente vai usar conforme a queixa, conforme a necessidade dessa pessoa. A patologia. Exatamente. Então, vou começar pelas vias, tá? Então, por exemplo, pessoas que têm muita infecção de ouvido, ou ficou com alguma sequela do Covid, com alteração de audição, dor de cabeça, que é uma das sequelas que também... É mais, está frequente, né? A dor de cabeça, dor de ouvido, não é isso? Dor no corpo, também. São dores mais comuns. Falta de memória, são as sequelas mais presentes após a infecção de Covid. Mesmo que foram quadros leves ou moderados ou graves, também tendem a ficar com essas sequelas. Então, por exemplo, para esta via, né, para essa situação, que a pessoa ficou com problema de memória ou dor de cabeça, existe uma forma de fazer ozônio, que a gente chama de via auricular, que seria o quê? Aquele aparelhinho de ouvir o coração que o médico usa, é igual aquilo. Vem aqui no ouvido, é igual um esteto, que chama estetoscópio, né? Sim. Vem aqui no ouvido, sai um caninho, nesse caninho a gente injeta, aplica o gás ozônio. Então ele penetra por aqui pelo ouvido, pela membrana timpânica, e aí tem o efeito dele no caso de ajudar a defesa, a imunidade, refazer as células do ouvido. Ou Quantas sessões você recomendaria geralmente? O ozônio é muito
particular, que eu quero dizer, cada pessoa é um ser único. Sim. Então, cada pessoa tem uma demanda, necessidade diferente, mas porque depende quão intenso ficou essa sequela. Então, às vezes, 2, 3 sessões a pessoa fala, tô ótima, já tô bem. Mas há situações que a gente precisa fazer mais vezes. Claro que depende da patologia, da causa e o quão grave. E do resultado que o paciente traz também, né? Tem alguns que recebem rápido, outros têm uma certa dificuldade para receber. Isso. Perfeito. Outras vias que a gente pode fazer. Por exemplo, o subcutâneo. Subcutâneo seria no próprio local de dor. Então, tem pessoas que ficaram com dores articulares. Toda a região de dobra a gente chama de articulação. Então, tem algumas pessoas que ficaram com essa sequela de Covid. Então, é o gás novamente, ozônio, né? Que a gente põe numa seringa, mas aí com uma agulha e aplica na região da dor. Então, ficou com uma dor nessa região, por exemplo. Com uma agulha, a gente aplica o gás naquela região e aí ele vai ter, nessa situação aqui, seria mais uma ação de diminuição de inflamação. Então, ele seria também um anti-inflamatório, por exemplo. Uau! Por exemplo, você sabe que o meu filho teve e ele ficou com sequelas na perna. Então, a perna ficou toda queimada, a pele, e de vez em quando saem algumas feridinhas ali. Então, seria cutâneo nesse caso. Nesse caso, você está me dizendo que a pele não é uma articulação, seria uma outra via que a gente chama bag, como se fosse uma bolsa. A gente põe como se fosse um plástico, não é bem um plástico, mas como se fosse uma bolsa encapando essa perna, esse braço, esse membro. E ali dentro a gente fica injetando aí o gás. Gente, isso é maravilhoso! Então, além, no caso de você está me dizendo, seria também para erisipela. Ele ficou com isso, ele trouxe essa consequência. Celulite. Gente! Aí já ampliando um pouquinho mais, não só Covid. Sim. Feridas de diabetes, aquelas úlceras que não cicatrizam, que demoram anos. Tem pessoas com 10 anos com uma ferida na perna e nada cicatriza. Porque o oxigênio, quer dizer, o ozônio, ele é de oxigênio. Ajuda a oxigenar as células. Então ajuda na cicatrização. Traz vida, traz um processo de cura mais rápida. Acelera esse metabolismo a se recuperar. Sem contar que, além disso, também ele mata bactéria, fungo. Por isso que se naquela pele tiver bactéria crescendo, um fungo crescendo, a gente faz o ozônio e ele também pode matar a bactéria, fungo. Claro, gente, tudo tem a ver com a dose, com a concentração que a gente faz desse gás. Cada indivíduo tem uma situação. Exatamente. Como que está debilitado esse corpo ou não, não é uma receita pronta para todo mundo. Não é mágica. Não, é individualizado e também não é há casos e casos, mas há casos que a gente faz em associação com outras terapias, não só os homens. Há casos que entenderam, são gente? Nós estamos falando de uma situação de mais um tratamento aliado à medicina para que venha trazer mais benefício às pessoas. Exatamente. E também tem outras vias, né? A gente já falou de auricular, que é aquela que é igual ao estetoscópio que a gente usa aqui no ouvido. Falamos de subcutâneo, que é em lugar pontual de articulações, por exemplo, uma cefaleia, uma dor de cabeça, mas por contração de músculo. Então a gente aplica naquele músculo contraído, endurecido. Falamos aqui da bag, que você deu o exemplo do seu filho, mas existem outras. Por exemplo, tópica. Tópica seria um creme, um óleo ozonizado, mas para uma lesão seria muito superficial. Uma alergia, uma picada de pernilongo, algo não muito intenso. Porque no caso do seu filho, uma coisa mais ampla, né? Uma infecção mais importante, mais camadas da pele que afetou. Mas a via de óleo ozonizado seria uma outra via para uma lesão de pele mais superficial, uma coisa mais uma alergia, uma coisa mais dermatológica, isso. Menor área e menos profunda, não uma infecção tão importante como uma erisipela, por exemplo. Tá? Sim. Outra via que seria interessante a gente dizer, a via vaginal. E você tinha me dito isso, eu achei muito interessante esse procedimento. Quais seriam as patologias para essa via? A via vaginal a gente põe uma sonda. Sonda seria como um dedo fininho, de plástico, maleável, mais ou menos isso aqui. A gente introduz dentro da vagina, fica um pouco dessa sonda para fora e a gente, com o gás também, não é agulha, a gente introduz esse gás, seria mais para doenças do trato geniturinário. Então seria para um sangramento abundante de miomatose, de mioma uterino. HPV? Candidíase de repetição, que mulher tem muito. Nossa, gente, tá demais. Outra coisa muito interessante
parte ginecológica, sintomas do climatério, quando a mulher está chegando próximo à menopausa ou na menopausa, problemas de ovário, mais isso daí, ovário, útero, vagina, seja esses problemas, patologias inflamatórias ou infecciosas ou alérgicas, a via vaginal seria uma das vias indicadas. Direto para o local. Isso. O gás seria absorvido, porque é um gás, né? Nessa região. Aí concentra com a gente aplica com a sonda e o próprio corpo essa própria região absorve esse gás e tem a ação nesse local, não tem uma ação sistêmica. Agora tem outra via também interessante, chama autoemo. O que é autoemo? Essa é mais para imunidade, defesa. Então, no momento de pandemia, que aparentemente até o momento não há um consenso na medicina de um remédio eficaz que mate o vírus. Não, um consenso, ainda há um estudo. Estamos caminhando no mundo à busca de algo que amenize as complicações do Covid, né? Um remédio específico, mas por hora ainda não há. Então, neste momento, o melhor é prevenir. Claro que a gente fala de máscara, a gente fala de lavagem de mãos, de aglomeração, mas também da nossa própria defesa. Então, como estimular a nossa defesa? Claro que a alimentação, descanso, as coisas higiene, etc. Cuidando do nosso mental, do nosso emocional, mas pensando em algo de outra terapia associada, vem a ozônio também. Então, o que seria autoemo? A gente retira o sangue da pessoa numa seringa que já tem o gás ozônio. Então, pega o acesso, tira 5 ml de sangue, mistura nessa seringa que já está o gás, que a gente já gerou no nosso gerador de ozônio, e homogeneiza, mistura esse sangue com gás e aplica no bumbum. Então, isso ativa, estimula a nossa defesa. Por isso chama autoemo. Então, a própria pessoa... Eu já conheci essa técnica, que já tinha subido um pouquinho, ela está voltando. Ela é excelente. E essa é associada ao ozônio. Claro que existe a autoemo sem o ozônio, que é mais antiga realmente, que é o próprio sangue da própria pessoa, né? Como eu falei. Só que aí não tem o estímulo do gás. Que é mais um facilitador para concentrar mais ainda o processo curativo. É mais um estímulo para a nossa defesa, para a nossa imunidade. Mais um temperinho. Isso. É mais um esforço, mais um estímulo. Fora o nosso próprio sangue, que estimula a nossa própria defesa. Porque autoemência, aplicar o próprio sangue na própria pessoa. A gente tira o sangue dela, tipo, o meu sangue, e aplica em mim. Prepara e coloca ele. Isso, mistura ele com gás, que ele se prepara, Sim. e aplica no bumbum, no glúteo dessa própria pessoa, né? Não é de outras pessoas, não. E tem uma outra via que é a retal. Esta via existe muito preconceito, né? Porque não sei se é um chabu, que é, mas não é também com agulha, é muito parecida com a via vaginal. Também é uma sonda, como a vaginal, porém via retal, é no ânus. Então, imaginando que isso aqui fosse o ânus, a gente introduz a sonda, a gente põe a sonda dentro do ânus e aplica o gás ozônio também por essa via. Só que o lado incrível dessa via, que pela possibilidade de injetar um volume de gás em uma concentração maior, ela tem muito mais indicação, muito mais efeitos, não só no local. Porque até agora eu falei de vias que tem ação local, né? Essa dor é aqui, aplica aqui, essa queixa nessa região é aqui que a gente aplica, vaginal também, mas a retal não. É uma via um pouco mais incrível, na minha opinião, por poder agir em mais lugares e também por ser a via que mais tem a Dá um resultado mais rápido. Mais rápido e não digo muito só o rapidez, mas por abranger mais sintomas, ajudar em mais situações e mais queixas e também ajuda na parte emocional, que pra mim é incrível, né? Uau! As nossas emoções estão no limite ou passaram do limite por estarmos vivendo esse momento tão diferente. Tudo que a gente está trabalhando ultimamente é o emocional. Então, se esse é o ponto que trabalha, que eu acredito sim, se o seu emocional estiver equilibrado, você também vai ter uma autodefesa, o lado imunológico, né, muito mais eficaz, né? Sim, porque a gente separa as pessoas, né? Separa o estômago do intestino, mas não tem nada separado, é tudo junto, né, Cida? Sim. O emocional faz isso, o intestino faz aquilo, mas é tudo junto, uma coisa interfere na outra. Oh, meu Deus! E a via retal, além de ajudar na parte de ansiedade, depressão, angústia, epilepsia,
Essas Olha, queixas gente. mais, tanto mentais como emocionais, né? Também ajuda em digestão, na parte intestinal, intestino preso, doenças inflamatórias intestinais, tipo retocolite, doença de Crohn, são doenças inflamatórias intestinais, constipação. Quem não tem constipação? Difícil, principalmente as mulheres, né? Muitos. Muita que tem constipação. Olha. Então a via retal é muito boa. Só uma observação da via retal. Por ela ter essa ação que a gente chama de sistêmica, não age só no lugar da aplicação, Uhum. também é preciso ter cuidado com 3 situações. Quem são diabéticos descompensados, quem tem anemia severa, mas isso tem tudo padrão médico da medicina nisso, para a gente avaliar. E a deficiência de uma enzima chamada G6 glicose 6-fosfato desidrogenase, mais conhecida como G6PD. Hoje ela é avaliada no exame do pezinho, mas na nossa época isso Era não era muito difícil. Não tinha, então muitas pessoas não sabem que tem a deficiência dessa enzima. E se a pessoa tiver em uma dessas 3 situações, a gente não pode indicar via retal. Claro, eu estou falando amplamente. Tem aqui, algumas restrições. Cada pessoa precisa ser avaliada individualmente, mas no geral, quem tiver com diabetes descompensada, uma anemia é importante, a deficiência dessa enzima, não podemos fazer a via retal porque essa pessoa pode ter uma hemorragia, um sangramento. Fora as outras vias, Totalmente dificilmente a gente tem alguma restrição, é muito raro realmente. Claro que a gente tem que avaliar cada pessoa. Caso. Doutora Débora, eu gostaria que você voltasse mais algumas vezes para falar, porque eu percebi que isso tem muito assunto, muita abordagem. Mas nesse momento, eu gostaria que você deixasse um recado para quem estiver interessado em receber essa técnica. Onde procurar, ou se tem de procurar, aonde você atende. Deixa os seus contatos, por favor. Obrigada, Cida. Então, quem estiver interessado em saber mais, pode me contactar pelo Instagram, DRA, né, doutora, dra.débora de Andrade, ou no celular, que é WhatsApp, 11 98702 6762. Se tiver alguma dúvida, eu puder esclarecer, que eu puder auxiliar, esses são meus meios de contato. Obrigada. Débora, doutora Débora, mais uma vez gratidão. Gente, ficou aquele gostinho de quero mais, eu sei disso, mas eu tenho certeza que ela volta. Deixe o seu joinha, suas perguntas, para que ela possa estar na próxima visita nos passando mais ainda informação. Ficou aquele gostinho de quero mais, mas ela volta logo em breve. Então fica aqui mais uma dica do programa Cida Maria. Fica a dica. Olha o joinha, gente. Gratidão.